Olá, você está no canal Cova dos Leões. Eu me chamo Felipe Lemos e na data de hoje gostaria de trazer uma explicação que muitas vezes é mal interpretada por grande parte dos cristãos. O chavão, os humilhados serão exaltados. Se eu perguntar para você aonde está na Bíblia essa passagem, possivelmente você não vai encontrar que os humilhados serão exaltados. Você vai encontrar os humildes. Porém, onde é que está o erro desta frase? O problema está no evangelho triunfalista. Nós já falamos que o evangelho triunfalista não é o evangelho verdadeiro. É aquele evangelho que prega prosperidade sem igual e não pode ter doença e tem que estar sempre bem, não pode ficar triste, por aí afora, como se Deus tivesse nos criado robôs ou nesta terra só para conquistar. A Bíblia não fala em relação a isso. Nós pregamos o evangelho triunfante. E da mesma forma, o evangelho triunfalista utiliza esse texto e, sejamos sinceros, muitas vezes como modo de vingança. Ou seja, alguém me fez alguma coisa, mas Deus vai virar a minha causa, porque os humilhados serão exaltados. Vai chegar o momento em que eu vou estar em cima do palco e você vai estar na plateia me olhando, você vai ver. Agora você já parou para pensar que esse teu pensamento, em primeiro lugar, por ser vingativo, Deus já não aprova ele, e em segundo lugar, é um pensamento que leva à soberba, ou seja, no momento eu estou sendo humilhado por alguém, mas vai chegar um momento em que só falta eu dizer, eu vou humilhar aquela pessoa vai ver que eu era uma pessoa de Deus. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Você quer ver como uma leitura detalhada da Bíblia muda completamente o sentido? Nós utilizamos, por exemplo, Lucas no capítulo 23 e o verso de número Lucas capítulo 18 e o verso de número 9 em diante, quando conta a parábola, Jesus contando, do publicano e do fariseu. Para isso eu preciso explicar o que era cada um. A grosso modo, o fariseu era o religioso da época. O problema é que na época de Cristo, o fariseu, por vir da linhagem de Abraão, o pai da fé, ele achava que já estava justificado, achava que não tinha qualquer pecado na sua vida que o tirasse do céu, da vida eterna. Então, ele se achava o bambambão tal dos tais. E Jesus conta que ele fazendo a oração a Deus, o fariseu, ele batia no peito e dizia, eu não sou igual a este publicano. Quem eram os publicanos? Os publicanos, eles eram os cobradores de impostos da época. Eles eram pessoas odiadas por quê? Porque geralmente o publicano era o judeu que se vendia aos romanos, ganhava um salário bom, só que ele passava a cobrar impostos dos seus irmãos judeus. Então, além dele, muitas vezes, né, os publicanos eram conhecidos por serem roubadores, por cobrar além do que deviam, ele era considerado um traidor da pátria, porque ele se vendia ao Império Romano para cobrar dos seus irmãos judeus altas somas. Então eles eram literalmente odiados, os publicanos. E Jesus teve um publicano que ele chamou e abandonou tudo para seguir a ele, que foi Mateus, né? Agora, olha que interessante. Enquanto o fariseu religioso batia no peito e dizia, esse publicano não é ninguém, eu jejuo, eu faço as minhas orações, eu dou dinheiro, diz que o publicano nem levantava os seus olhos ao céu. Ele batia no peito e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E aí Jesus fala, quem é que saiu justificado? Quem é que foi o certo na questão? O que parecia ser e não era, ou o publicano? Ele dizia, foi o publicano que saiu justificado. E agora que veio que faz toda a diferença, que é Lucas capítulo 18 e o verso de número 14. Digo a vocês, desceu justificado para a sua casa o publicano, porque
Todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Você viu que faz toda uma diferença? Todo o que se auto-exalta, todo o que se auto-humilha, não é o que humilha o próximo. O texto fala aquele que se auto-humilha, aquele que diante de Deus vê que não é ninguém, vê que precisa do Criador para a sua vida e que sem ele não é absolutamente ninguém. A mesma coisa acontece se você for no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, e o verso de número 12, que fala algo semelhante. Que os fariseus, os religiosos da época, se dizendo à multidão que eram os tais, que eram os respeitados, que eram os mais íntimos de Deus, e Jesus diz exatamente 23:12, quem se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado. Você viu que muda completamente a diferença? Não tem nada a ver aquele que humilha no momento vai ser humilhado, aquele que é humilhado vai ser exaltado, não. Sabe por quê? Porque o que se auto-humilha bate exatamente com a primeira bem-aventurança, que são os pobres de espírito. Nós já estudamos que os pobres de espírito, no hebraico zanavei, ruach, são aqueles que se dobram à voz do Espírito Santo, abrem o seu coração e veem que não são absolutamente nada sem Deus. Não é à toa que a segunda bem-aventurança são os que choram, ou seja, os que reconhecem os seus pecados e choram diante dos seus pecados e clamam a Deus por misericórdia. Então, os que serão exaltados são aqueles que se humilham debaixo da potente mão de Deus. Não tem nada a ver com a relação com o próximo. Nós sabemos que isso, quem vai julgar é Deus, mas não utilize esse texto da forma triunfalista. Por quê? Porque além de você estar sendo soberbo, porque vai chegar um momento em que eu vou mandar, eu vou comandar, eu vou humilhar, você está usando de vingança da mesma forma. Então, cuidado, examine o texto corretamente. Se você se auto-humilha, não diante das pessoas, mas diante de Deus, aí sim você será exaltado. Então, cuidado. A boa exegese, que é a boa interpretação do texto, faz completa diferença. Não utilize esse texto de modo triunfalista, de modo vingativo e de modo soberbo. Humilhe-se, pois, debaixo da potente mão de Deus. Reconheça os seus pecados e que sem Deus você não é absolutamente nada. Somente assim você vai ser exaltado da forma que Deus quiser na tua vida, seja aqui nesta terra, seja no futuro com Deus. Se você tem gostado desse tipo de vídeo, eu peço que você se inscreva no canal. Isso é muito importante para que o YouTube veja a relevância do canal. Não se esqueça de dar o seu like e compartilhar com quem você achar necessário. Todos os dias, às 18 horas, nós temos um novo vídeo aqui no canal. Que Deus te abençoe grandemente.